Quando eu estava analisando este texto que Marcos relata, esse acontecimento tão especial, tão singular, eu estava analisando e contextualizando o comportamento dos discípulos de Jesus, com Jesus e com a multidão. E quando eu estava então fazendo aqui uma exegese desse texto, eu pude, através do Espírito Santo, perceber algumas características peculiares dos discípulos da época de Jesus, com o nosso comportamento em pleno século 21. Quando Marcos relata este fato, este acontecimento histórico, falando sobre a segunda multiplicação dos pães. Então eu comecei a observar que não é muito diferente o comportamento desta geração atual, ou seja, da nossa geração, com a geração dos discípulos. Por quê? Há muitos fatos aqui implícitos nesse texto que me chamam muita atenção. O primeiro deles é que os discípulos, eles estavam sofrendo de uma doença peculiar, característica do século 21. E quando eu falo sobre esta doença peculiar, característica do século 21, eu estou me referindo a um comportamento humano. E este comportamento humano, ele é estudado pela ciência desde do início, praticamente, da ciência. A ciência tem algumas curiosidades. A ciência não conseguiu até hoje descobrir uma resposta para 3 perguntas. E essas 3 perguntas que a ciência até hoje faz, ela ainda traz uma curiosidade global sobre toda a classe de seres humanos. Qual será então, qual é esta curiosidade científica? E por que é que não tem-se, então, a ciência, a resposta a essas 3 perguntas? A primeira pergunta da ciência, não somente da ciência moderna, mas da ciência contemporânea, ela diz que o comportamento humano é inexplicável. E então a psicologia descobriu, no século 21, que 99,9,999 sofrem de um distúrbio, sofrem de uma doença característica que não é uma doença visível, é uma doença psicossomática, é uma doença da alma do ser humano. Então a ciência faz a primeira pergunta, e a ciência diz: quem sou eu? Ou quem é o homem? A ciência até hoje não conseguiu ter uma resposta exata de quem é o homem. Então a ciência pergunta: quem sou eu? E segundo o que eles encontraram o mais próximo possível de uma resposta palpável, cabível a esta pergunta, eles dizem: o homem é aquilo que reflete-se no espelho. Isto é o homem. E a segunda pergunta: de onde eu vim? Ou de onde o homem veio? A ciência também não tem uma resposta exata. Aí você vai ver que durante alguns séculos, grandes estudiosos, filósofos, cientistas, e até um deles dizendo que nós viemos de uma explosão, conhecida pelo Big Bang, onde uma explosão originou todo o sistema solar, e dentro desse sistema solar, dentro deste planeta chamado Terra, através de uma explosão. Aí vem um outro, que diz: não, vocês estão enganados. O homem não é isso não veio daí não. O homem veio do macaco. O macaco foi evoluindo e chegou até hoje. E a terceira pergunta que a ciência não conseguiu descobrir até hoje, a resposta: para onde eu vou? E este questionamento é global.
é universal. Quem sou eu? De onde eu vim? E para onde eu vou? Não se tem, então, a ciência uma resposta exata. Eu acho tão interessante que a ciência, por se particularizar com a inteligência, não sabedoria, mas inteligência, como é que eles não descobriram isso ainda? Porque a palavra de Deus diz, já responde essas 3 perguntas, já há mais de 6.000 anos. Quem sou eu? Simples de responder. Quem é você? Simples de responder. Sabe quem você é? Sabe quem eu sou? Imagem e semelhança de Deus. Glória ao Senhor. Segundo, quem sou eu? Então sabemos. Segundo, de onde nós viemos? Será que você ainda tem algum questionamento a respeito disso? Algum ponto de interrogação aí? Eu não tenho. Sabe de onde nós viemos? Nós viemos do mesmo lugar. Todos nós. E não é uma máquina confeccionada, e nem uma máquina de confeccionar coisas. Não é uma máquina de fazer em série. Nós viemos do mesmo lugar, mas todos nós somos diferentes. Como é interessante isso. E a terceira, para onde eu vou? É a pergunta da ciência. O homem morre e acaba tudo. Para onde vai? O que acontece? Nós sabemos para onde nós vamos ou não sabemos? Você sabe para onde você vai? Quantos sabem aqui? Levante a mão e diga, eu sei. Pergunta para o irmão que está ao outro lado, você sabe para onde você vai? Sabe para onde nós vamos? Para onde ir? João capítulo 14, Jesus dizendo aos discípulos, ele fala, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for preparar-vos lugar, eu voltarei outra vez para levá-los comigo. Porque onde eu estiver, vocês vão estar também. E a psicologia então descobriu esta doença. Ou uma síndrome chamada de síndrome do SPA. O que é a síndrome do SPA? E eu vou provar para você aqui esta noite, que talvez você, Daniel, talvez eu, talvez a irmã Maria, talvez o irmão José, estejamos sofrendo desta síndrome sem perceber. Porque ela não tem uma característica física. Ela é espiritual, abstrata, invisível. Sabe como é que se chama esta síndrome do SPA? Que 99,999% dos seres humanos sofrem dela. Quem sabe? Nós não estamos aqui naquele 0,00000,1% disso. Não sei, talvez você. Vamos ver. Então eles definiram síndrome do SPA. O que é a síndrome do SPA? É a síndrome do pensamento acelerado. O que é isso? Simples. Aí eles encontraram uma resposta facilmente. É quando você em corpo, a tua matéria, o teu corpo, o teu ser físico está num lugar. Pode ser observado visivelmente, palpavelmente, pode ser tocado, pode ser visto, mas a tua mente está divagando no espaço cósmico da Terra. Vou provar para você aqui esta noite. Os discípulos estavam sofrendo da síndrome do SPA. A síndrome do SPA é um lapso que a ciência chama de amnésia temporária. Esta amnésia temporária é aquele lapso de tempo que você esquece alguma coisa. Sabe quando você deixa a chave e você não acha onde está a chave do carro? Você não está com problema de saúde. Você teve um lapso de memória, de lembrança, onde você pôs a chave. Você não está doente ainda. E chama-se então de amnésia parcial. Lapso de esquecimento. Já esqueceu isso alguma vez? Quem nunca esqueceu a janela do quarto aberta? Ou a chave do carro dentro?
São lapsos de memória, de esquecimento. Os discípulos estavam passando por isso aqui também. E eu vou provar para você aqui esta noite. Então, eu e você temos uma tendência quase que absoluta de estarmos vivendo esse tipo de comportamento, estamos sofrendo desta doença psicossomática. O corpo está aqui. Dá para tocar em você. Dá para ver você. Identificar você. Qualificar você. Encontrar você. Me dirigir a você. Falar com você. E até ouvir você. Mas a tua alma, o teu pensamento, está longe daqui. Quer ver só? Hoje é quarta-feira. Choveu a semana toda praticamente. E aí você está sentado aqui. Eu vou começar pelas mulheres, depois vai ter para os homens também. Você está sentado aqui, mas a tua cabeça está assim, ó, meu Deus do céu. Amanhã é quinta-feira. Eu tenho mais uma máquina de roupa que está lá. Eu deixei até a máquina batendo a roupa para ir para o culto. E tomara que o culto do pregador não se estenda, que vá até as 9h30. Porque 9h35, 9h40 eu quero estar em casa, porque já tenho que tirar a roupa da máquina para estender. Aproveitando que amanhã vai ter sol. Ah, vejam bem. Olha, eu estava pensando aqui, o que eu vou fazer amanhã para o café da manhã. O que eu vou fazer amanhã para o almoço de amanhã. O que eu vou fazer amanhã para o jantar de amanhã. E aí o homem diz assim, meu Deus do céu, eu estou aqui, mas vejam bem. Amanhã está vencendo a 59ª prestação daquele carnê de 60 vezes. Que eu comprei o meu carro zero. E agora eu tenho que pagar. E é amanhã que vence. Olha, amanhã já está vencendo o meu carnê do IPTU, e eu tenho que pagar. Não tem mais, amanhã eu tenho que pagar a luz, porque já está vencendo, e a Copel pode vir cortar a minha luz. Olha só, meu Deus do céu, amanhã, que horas que eu tenho que levantar? Eu vou ter que pôr o relógio para despertar mais cedo, porque tenho que sair para trabalhar, eu tenho que sair para fazer alguma coisa. Então, nós estamos num ambiente físico, mas a nossa mente divaga, espaço a espaço, se afasta de nós, e o Senhor Jesus tem um antídoto para essa doença, e já está escrito, não é no receituário médico, numa clínica de psiquiatria ou psicologia, mas o Senhor disse assim, não se preocupe com o dia de amanhã, basta um dia, o outro dia. Se você tiver que se preocupar, se preocupe com o agora. Porque amanhã ninguém sabe se vai estar vivo ou não. Deixa eu entender. Juntos? Os discípulos estavam passando por isso. A síndrome da amnésia. Marcos registra no capítulo 8 sobre a segunda multiplicação dos pães. Se é uma segunda, é porque já houve uma primeira. Você está percebendo isso? Só escute. Mas não eram homens alheios ao Senhor. Não eram homens que não conheciam a Jesus. Não eram homens que estavam indiferentes com o procedimento do Senhor Jesus. Não. Eram homens que acompanhavam a Ele dia após dia. Estavam do lado dele todos os dias. Ouvindo dele todos os dias, eram testemunhas oculares do que ele realizava, do que ele fazia. E uma vez, eles manifestaram esse desejo da síndrome do SPA para o Senhor. O maior desejo dos discípulos é o mesmo que nós temos. O maior desejo de cada um de nós que está aqui é saber o amanhã. O que vai ser amanhã? O que vai acontecer amanhã? Ou não é? E os discípulos um dia chegaram para Jesus e disseram, Senhor, mostra-nos quando será que vai acontecer este dia? Quando vai, nos dá um sinal de quando vai ser isso? Mostra-nos quando vai ser a tua vinda. Preocupados com o dia de amanhã. Essa era a preocupação deles. Em vez de estarem envolvidos e preocupados com o dia de hoje.
Porque se você viver para o dia de amanhã, você não consegue administrar o dia de hoje. Então eu vou te provar isso na Bíblia. Marcos capítulo 1, esses mesmos discípulos que estavam com Jesus, viram Jesus expulsar o demônio de um rapaz da sinagoga. Eles viram, foram testemunhos oculares. Marcos capítulo 1 ainda, eles saem da sinagoga e Pedro os convida para ir à casa dele, da sua sogra. E Jesus vai, e quando encontram-se em casa, a sogra de Pedro estava enferma. Jesus vai então e cura a sogra de Pedro. E eles estavam presentes, vendo, eram testemunhas oculares. Marcos capítulo 1 ainda, sai da casa de Pedro agora e vai para o centro de Jerusalém. E quando estão caminhando, vem o leproso. E o leproso se aproxima do Senhor e diz: mestre, eu sou leproso. Se o Senhor quiser, eu posso ficar limpo. Então Jesus olha para o leproso e diz: eu quero, seja limpo. E ele foi limpo automaticamente, instantaneamente, pá, na vista deles. Marcos capítulo 2, vai para Cafarnaum, e diz que encontra lá um paralítico em Cafarnaum. Está na casa e vem 4 homens trazendo um outro homem no lençol. Paralítico de Cafarnaum. E é colocado pelo telhado da casa, porque havia muita gente lá. E eles viram quando o Senhor disse: olha, perdoados são os teus pecados. Levanta, toma a tua cama e vai embora daqui. Eles viram, foram testemunhos oculares. Sabe o que eu observo aqui? O nosso comportamento como igreja no dia do século 21? Nós estamos muito longe, mas muito longe mesmo, mas distanciados muito do que o Senhor quer. Eu estou pregando aqui esta noite para homens e mulheres que têm promessas de Deus. Olhem para mim, por favor. Eu não vim aqui com você gastar tempo com você. Nós estamos vivendo uma era tão difícil, tão complicada. Por quê? O Senhor tem prometido, o Senhor tem falado, o Senhor tem mostrado, o Senhor tem realizado e o Senhor tem feito grandes obras em nosso meio. Quem aqui que nunca viu alguém ser curado, levante a mão. Nunca viu, eu nunca vi isso, pastor. Quem nunca viu alguém ser batizado com o Espírito Santo? Quem nunca viu um endemoniado ser liberto? Nós vimos isso acontecer. Aí o Senhor diz assim: eu vou te usar, Samuel, e eu vou te usar muito. Aí o diabo ouve também a promessa. Aí ele chega para você e fala: José, já se passaram 5 anos, 10 anos, isso não vai acontecer. Quer dizer, nós estamos dando crédito a uma mentira do diabo do que numa verdade de Deus. Então escute bem. Os discípulos estavam vivendo isso aqui. A era do vamos ver o que vai acontecer. Marcos capítulo de número 3. Ele vai agora, sai de Cafarnaum e vai para a sinagoga outra vez. Os discípulos acompanhando. Quando eles chegam na sinagoga, Jesus está ministrando. E de repente, no meio dessa multidão, Jesus encontra um homem, conhecido na sinagoga. Primeiro, não era nem para estar ali, mas estava. Segundo, o problema dele era sério. Ele tinha uma mão ressecada, ou encolhida. Jesus observa aquele homem, os discípulos em volta, e ele diz: você aí, sai daí, vem para cá. E quando o homem levanta de lá e vem, Jesus manda ele esticar o braço. O homem entra na sinagoga com a mão ressecada, entra aleijado, participa do culto aleijado. Mas estava no meio deles, mas estava aleijado. Então o Senhor diz: vem para cá, estica a tua mão. Olha, preste bem, vamos lá para a sinagoga comigo? Ó, estica a mão.
E diz que foi um alvoroço na sinagoga. Todos eles eram testemunhas oculares. Quer ver só? Marcos, capítulo de número 4. Vai ele agora para o mar da Galileia. Na travessia para Genezaré, uma tempestade se levanta. Os discípulos dormindo no barco. Acorda, mestre, porque pensar que iam morrer afogados. Acorda, porque vamos perecer, vamos morrer afogados. Acorda Jesus, ele levanta, diz que ele acalma a tempestade. Manda cessar a tempestade. Eles se apavoram. E aí, irmão José Gonzaga, os mesmos que andavam com ele, as mesmas testemunhas oculares dele, olharam para um para o outro e disseram assim: quem é este? Que até o vento e o mar ele manda e obedece. Estavam juntos, mas não conheciam. Eu tenho andado por aí. O que tem de crente hoje, que anda com ele, mas não conhece, irmão, é assombroso e assustador. Já comeram um pão que ele multiplicou? Já tomaram do vinho que ele transformou? Já viram ele, mas não o conhecem. Só estão juntos. Vamos lá, tem mais. Marcos, capítulo de número 5. Ele passa para o outro lado do mar da Galileia, chega na província dos Gadarenos, lá está um endemoniado, terrível. Diz que nem a polícia, pastor Firmino, aguentava com ele. Ele quebrava as algemas e as correntes. Eu não queria ser polícia naquela hora. Para passar vergonha? Muito obrigado. Isso que faz 26 anos que eu sou polícia aqui em Curitiba. Mas naquele dia eu não queria ser polícia, não. Ele quebrava as algemas e as correntes e fazia os polícias passar vergonha. Jesus entra ali, hein? Quando atraca o barco no mar, na praia da Galileia. Aquele demoniado vem em direção a ele. Ele repreende aqueles demônios e o rapaz é curado na hora. É libertado na hora. E os discípulos do lado deles. Aí, só escute. Marcos capítulo 5 ainda. Volta agora ele para a cidade. Retorna. Está aí com uma grande multidão. E de repente, na sua peregrinação, a multidão, e ele para e ele faz uma pergunta. Ei, quem me tocou? E aí os discípulos, mestre, a multidão te aperta, te oprime. E o senhor sai com uma pergunta dessa, quem me tocou? Quem lhe tocou, mestre? Aí ele diz assim, não, vocês não entenderam. Alguém me tocou diferente, porque eu senti que de mim saiu poder. E de repente uma mulher se manifesta no meio daquela multidão, daquela turba de pessoas. Estende uma mãozinha branca, pálida, transparente e diz, fui eu que te toquei, mestre. E aí é um diálogo. E quem sabe ela conta a história da vida dela para Jesus. Fala, ó, senhor, fazem 12 anos que eu saí de casa. Fazem 12 anos que eu não tenho contato com a minha família. Fazem 12 anos que eu não posso entrar na cidade. Fazem 12 anos que eu estou para lá de fora. Fazem 12 anos que eu só ouço falar do que acontece aqui dentro. 12 anos. Aí diz, vai em paz, minha filha. A tua fé te salvou. E ela é curada automaticamente. Só escute. Mas neste trajeto que ele estava fazendo, não era um trajeto aleatório, ele tinha um destino. Era a casa de Jairo. Eu sempre gosto de dizer que essa mulher aqui, do fluxo de sangue, era a mulher que não estava na agenda de Jesus. Não estava na agenda dele. Mas ela cria no poder dele. Aleluia. Chega na casa, quando está indo para a casa de Jairo, a notícia. Ei, não incomoda mais o mestre. A menina já está morta. Acabou. Jesus abraça Jairo. Vamos continuar, Jairo. Quem sabe Jairo diz, ó, Senhor, muito obrigado pela sua atenção, mas não precisa mais. Jesus abraça Jairo e fala assim, Jairo, crê somente, Jairo. Só acredite, Jairo. Vamos continuar, vamos até o fim. Você me chamou para ir até a tua casa, não chamou? Então eu não vou deixar você no meio do caminho. Nós vamos até a tua casa. Glória ao nome de Jesus. Diz que quando chega lá, a menina ressuscita. Os discípulos olhando, observando isso.
Marcos capítulo 6, estão eles na mesma situação de Marcos 8, no deserto. E falta o alimento. Jesus então observa a multidão e diz assim: ei, o que vamos fazer? O que nós temos? Ó, nem se nós tivéssemos 200 denários dá para comprar pão para esse povo aí. Então Jesus disse: o que nós temos aqui? Aí alguém lembrou, tem um menino aí que tem 5 o quê? 5 o quê? E 2 o quê? Ó, tem um menino aí que tem 2 peixinhos e 5 pãezinhos. Traz aqui. Olha aí os discípulos, os mesmos, levaram lá para ele, ele pegou, multiplicou e foi uma bênção. Não é? Marcos capítulo 7. Ele volta para a cidade e está lá a cena da mulher Ciro-Fenícia com a filha endemoniada. Não é lícito lançar os pães, né, da mesa do Senhor, tal, mas e os cachorrinhos? Não, mas está aí tudo bem. Observando isso aqui, você percebeu o que aquela mulher disse para o Senhor? Mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E eu achei aqui algo interessante dessa mulher. Ela estava acostumada a comer migalhas. Ela estava acostumada a comer migalhas. Tanto que ela expôs isso. Mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Então o Senhor disse: não, mas eu não tenho migalha para te dar. Tem gente, irmão, que quer migalha de Deus. Jesus nunca deu migalha para ninguém. E nunca vai dar migalha para ninguém. Porque a mesa do Senhor é farta. Glória ao nome de Jesus. Você está acostumado com migalha? Para com esse negócio. Então veja, os discípulos em volta. Marcos capítulo 8 agora. O cenário é esse. Os mesmos discípulos. O ambiente era semelhante, o deserto. O problema deles nunca foi o deserto. Você percebeu que eles responderam ao Senhor imediatamente: como poderá alguém satisfazer este povo de pão, estando nós aqui nesse deserto? Como se o deserto fosse o problema. Mas não era o deserto o problema deles. Eu vou dizer uma coisa para você aqui, não sei se você vai gostar muito. Sabe qual é o problema que você está, da maneira que você está? Frustrado, desacreditado, esfriando, desanimando, quase que vacilando. Sabe por quê? É tanta luta, é tanta... Nada disso, meu querido e minha querida irmã. É tanta tribulação, nada disso, não tem nada disso. O problema é que você está sofrendo de amnésia. Você já esqueceu que o mesmo Senhor, do teu primeiro dia de conversão, é o mesmo Senhor que está aqui esta noite com você. Glória ao nome do Senhor. É o mesmo, não mudou. Nós é que temos com problema, nós é que estamos com problema. Estamos com amnésia. Você pode ver. Pastor, eu não aguento mais a luta, eu não aguento mais a dificuldade. É tanta tribulação, é tanta angústia, é tanto. Mas, irmão, e daí? Vai ficar chorando leite derramado? Até quando você vai ficar nessa situação? Lamentando o erro, lamentando o leite que derramou. Até quando? Para com isso. Levanta a tua cabeça. Limpa o fogão. Põe a leiteira de novo no fogo. Enche a leiteira outra vez. E tome mais cuidado agora. Vigie um pouco mais. Para que o leite não transborde outra vez. Mas não desacredite. Não é porque o leite derramou uma vez que vai derramar sempre, meu querido e minha querida irmã. Escuta aqui. E aí, o Senhor observa algumas coisas, alguns detalhes que me chamam a atenção. Primeiro, Jesus observou a multidão. Diga assim comigo: Jesus, fraco. Diga, Jesus tem boa memória. Você acredita nisso? Jesus tem boa memória. Ele observou uma multidão. E dentre aquela multidão, ele olhou, observou e lembrou de alguém em especial. Porque ele disse: já fazem 3 dias que esta multidão está comigo.
E alguns deles vieram de longe, porque ele começou a reconhecer o povo no meio da multidão. Ele tinha boa memória. Sabe o que está acontecendo aqui? É mais ou menos assim. Ele olha lá, aquele amarelo lá no fundo. Ele teve sábado, ele teve domingo, ele teve segunda, e está aqui hoje outra vez. Aquela lá de cachecol preto enrolado no pescoço, teve no sábado, teve no domingo, teve na segunda e está aqui outra vez. Aquele lá no canto, de cabecinha branca, teve no sábado, teve no domingo, teve na segunda e está aqui de novo. Aleluia. Sabe o que eu estou entendendo aqui, meu querido e minha querida irmã? Jesus tem boa memória. Você não está perdendo tempo em vir na casa do Senhor. Vai chegar um dia que Ele vai te reconhecer no meio da multidão e você não vai para casa com fome, porque Ele vai cuidar de você. Glória ao nome do Senhor! Ele tem boa memória. Vamos ter que dar comida para esse povo. Senhor, olha aí, ó, síndrome de SPA, amnésia. Como é que vamos fazer? Não tem pão. Se fosse eu, você dizia assim, ô seu, você esqueceu já? Que alguns dias atrás, nós estávamos na mesma situação? E o menino apareceu com um peixinho e pão lá, vocês esqueceram disso? Não é assim que nós fazemos às vezes? Esquecemos de quem o Senhor é. Por isso que ele fez questão de se identificar no Salmo 46. Por quê? Para que não houvesse dúvida. Então, no Salmo 46, ele se identifica. Aí ele diz, olha que coisa tremenda, irmãos. Deus é. Então ele diz, Deus é o meu socorro bem presente na tribulação. Deus é. Segundo, Deus está. Ele diz, Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. E por último, ele diz, e Deus faz. Ele faz o quê? Ele faz cessar a guerra. Quebra o arco e corta, e lança os carros no fogo. E aí ele diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O problema nosso é que nós esquecemos facilmente do que Ele já fez. Olhe para mim. Se Ele já salvou uma vez, continua salvando. Se Ele já curou uma vez, continuará curando. Se Ele já libertou uma vez, continuará libertando. Se Ele já batizou com o Espírito Santo uma vez, continuará batizando. Porque Hebreus diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e